Você já se sentiu fraco, sem esperança, como se estivesse lutando sozinho contra tudo? Já teve aqueles dias em que parecia que as dificuldades estavam te consumindo e, de repente, só conseguiu focar nas coisas ruins, na dor e nas decepções? Se você já passou por isso, esse vídeo é para você. Aqui, vamos falar sobre como os pensamentos negativos podem drenar nossas forças e nos manter presos em um ciclo de desânimo. Mas mais importante, vamos mostrar como você pode se livrar disso, como trazer à memória as vitórias, os livramentos e, principalmente, confiar em Deus para te dar a força necessária. Se você sente que está perdendo o controle e quer mudar sua perspectiva, continue com a gente até o final. A solução está mais perto do que você imagina. Mas antes, confira se você já é inscrito no nosso canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdos que vão ajudar você na sua vida com Deus. Sabe quando você está passando por uma dificuldade e começa a pensar em tudo o que deu errado? Às vezes, a nossa mente foca apenas nas coisas ruins, e isso nos faz sentir tristes e sem esperança. Mas, em Lamentações 3:21, está escrito: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso significa que precisamos lembrar das coisas boas que Deus já fez por nós. Quando você lembra das vitórias, dos livramentos e das bênçãos que já recebeu, a sua fé se fortalece e você ganha coragem para enfrentar o que vem pela frente. Deus já fez muitas coisas boas por você, talvez até coisas que você nem percebeu na hora. Quando olhamos para o que Deus fez, a esperança renasce em nossos corações. Pode ser que você tenha enfrentado lutas, sim, mas também teve conquistas, superou obstáculos e recebeu proteção. Se você focar nas bênçãos e nos livramentos, isso vai te dar forças para continuar. As memórias que trazem esperança são como um combustível para a nossa fé. Então, sempre que se sentir fraco ou desanimado, pense nas vezes em que Deus te ajudou, mesmo sem você esperar. Isso vai te levantar e te fazer perceber que com Ele tudo é possível. É muito fácil, quando estamos enfrentando dificuldades, focar apenas no que está dando errado. Quando tudo parece desmoronar, a nossa mente começa a se concentrar nas perdas, nas decepções e nas coisas que não saíram do jeito que queríamos. Isso acaba nos fazendo sentir que nada na vida vai melhorar, que estamos presos em um ciclo de sofrimento. Mas quando fazemos isso, a esperança vai embora e ficamos sem forças. Em Lamentações 3:21, a palavra nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não o contrário. Se você só lembrar das dificuldades, vai se sentir cada vez mais fraco. É importante perceber que todos nós enfrentamos desafios, mas também passamos por momentos de vitória. Quando a gente fica só pensando nas coisas negativas, começa a reclamar, se sentir perdido, como se nada desse certo. Mas isso não é verdade. A vida não é só feita de dificuldades. Deus tem feito coisas boas na sua vida, e quando você se lembra disso, você vê que tem motivos para continuar lutando. Não deixe que os problemas que surgem tapem os bons momentos e as bênçãos que você já recebeu. Focar nas dificuldades só vai te deixar triste e desanimado. Em vez disso, procure enxergar também as coisas boas que Deus tem feito por você. Isso vai renovar sua força e sua esperança para seguir em frente. É natural sentir dor quando somos magoados por outras pessoas. Às vezes, somos enganados, traídos ou tratados de maneira injusta, e isso dói muito. Mas se ficarmos remoendo essas decepções, o que vai acontecer é que nossa mente vai se encher de raiva, tristeza e até rancor. Em Filipenses 3:13, a Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso nos ensina que, para seguir em frente, precisamos deixar para trás as coisas que nos fazem sofrer, como as injustiças e decepções que enfrentamos.
Não podemos carregar esses fardos porque, ao invés de nos ajudar, eles só vão pesar em nossos corações e nos impedir de ser felizes. Se ficarmos pensando no que os outros fizeram de errado, vamos nos enfraquecer e perder a paz. Deus nos chama para esquecer o que passou e focar no futuro, nas coisas boas que Ele tem para nós. Você já percebeu como, quando pensamos demais no que deu errado, a nossa paz vai embora? Mas quando decidimos perdoar e deixar as mágoas no passado, nos sentimos mais leves e com forças renovadas. Perdoar não significa que aquilo que aconteceu estava certo, mas é um ato de fé, de confiança em Deus, que cuidará de tudo. Então, vamos seguir em frente, deixando para trás o que nos machucou. Deus tem muito mais para você do que ficar preso nas injustiças do passado. Sabe quando você olha para trás e percebe como Deus te livrou de tantas situações difíceis? Às vezes, nem percebemos na hora, mas quando paramos para pensar, vemos claramente a mão de Deus nos guardando e nos protegendo. No Salmo 124, 1, está escrito: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o salmista nos ensina a reconhecer os livramentos de Deus. Se não fosse Ele ao nosso lado, muitas vezes não teríamos saído das situações que nos pareciam sem saída. Quantas vezes você achou que não ia conseguir, que estava perdido, mas Deus agiu e te deu uma saída. Às vezes, a solução vinha de um jeito que você nem imaginava, mas Deus esteve lá cuidando de você. Quando você reconhece esses livramentos, a sua fé cresce e você começa a perceber que, apesar dos momentos difíceis, Deus nunca te abandonou. Ele sempre esteve ali, protegendo você, abrindo portas e dando forças para você seguir em frente. Lembre-se das vezes em que Deus te ajudou quando ninguém mais podia, das situações que pareciam impossíveis, mas que Ele fez acontecer. Quando você reconhece os livramentos de Deus, você se fortalece e ganha coragem para enfrentar qualquer dificuldade. Deus é fiel e sempre vai te livrar. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando em sua vida. Às vezes, as pessoas falham com a gente. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém em quem confiamos profundamente. Quando isso acontece, nos sentimos traídos, magoados e até sozinhos. Mas, mesmo quando todos ao nosso redor falham, Deus não falha. Em Números 23, 19, a palavra diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso nos mostra que a fidelidade de Deus é inabalável. As pessoas podem prometer algo e não cumprir, mas Deus sempre cumpre o que promete. Ele nunca te deixa na mão. Muitas vezes podemos nos decepcionar com os outros, mas quando nossa confiança está em Deus, sabemos que Ele nunca vai nos abandonar. Ele é fiel a nós, mesmo quando o mundo ao nosso redor não é. Mesmo que todos ao seu redor falhem, Deus está com você. Ele nunca vai falhar. Então não importa quem te decepcionou ou te deixou na mão. Olhe para Deus, que é o único que nunca te deixará. Ele tem um plano perfeito para a sua vida e Ele vai te guiar, te proteger e te abençoar, independentemente do que os outros façam. Quando você confia em Deus, sabe que Ele nunca vai falhar com você. Ele sempre estará ao seu lado, em todos os momentos, bons ou ruins. Então, não deixe que as falhas humanas te desanimem. Confie em Deus, porque Ele é a rocha firme em quem podemos confiar. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por situações difíceis, mas que foram livradas por Deus de maneiras incríveis. Quando você lê esses relatos, percebe que em qualquer situação, Deus pode fazer o impossível. Vamos lembrar, por exemplo, do povo de Israel no Egito. Eles estavam sendo escravizados, sem esperança, até que Deus levantou Moisés para liderá-los à liberdade.
Em Êxodo capítulo 14, versículos 21 e 22, vemos Deus abrindo o Mar Vermelho para que o povo passasse a pé enxuto. Os egípcios vinham atrás, mas Deus impediu que os alcançassem, livrando seu povo de uma morte certa. Esse livramento foi algo milagroso, algo que nenhum homem poderia fazer, mas Deus fez. Outro exemplo é o de Daniel na cova dos leões. Em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel foi lançado na cova dos leões porque se recusou a adorar outros deuses. Mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e livrar Daniel da morte. Ele foi salvo de uma situação impossível, onde os próprios homens pensaram que ele não tinha saída. E ainda podemos lembrar de José, que foi vendido pelos irmãos e passou por momentos muito difíceis. Mas Deus o livrou, o colocou como governador do Egito e usou ele para salvar muitas vidas. Esses exemplos nos ensinam que, independentemente de como a situação pareça, Deus sempre tem uma saída para nós. Ele pode nos livrar de qualquer perigo e é nele que devemos confiar. Deus é especialista em nos livrar de armadilhas, aquelas situações que parecem sem saída e que muitas vezes nem percebemos que estão sendo preparadas contra nós. O salmista no Salmo, capítulo 124, versículo 7 diz: Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Ele nos ensina que mesmo quando não conseguimos ver, Deus nos livra de armadilhas e armadilhas do inimigo, coisas que poderiam nos prejudicar. Muitas vezes, o diabo tenta colocar obstáculos em nosso caminho, tentando nos fazer cair ou nos enfraquecer, mas Deus, com sua proteção, nos livra de tudo isso. Você já passou por situações em que achou que algo daria muito errado, mas no final, Deus te livrou sem você nem perceber? Isso é o livramento das armadilhas de Deus. Ele cuida de nós de maneiras que nem sempre enxergamos. O inimigo pode até tentar preparar uma armadilha, mas se Deus está do nosso lado, ela vai se quebrar. E mesmo que você não perceba, Ele está trabalhando nos bastidores para te proteger. Lembre-se de todas as vezes em que você se sentiu em perigo e, de repente, algo deu certo, ou você foi salvo de uma situação difícil. Isso não foi sorte, foi a mão de Deus te livrando da armadilha que o inimigo havia preparado. Deus é a nossa segurança, e Ele nos livra das armadilhas que o inimigo tenta colocar em nosso caminho para que possamos seguir em frente, fortes e protegidos. A oração é uma poderosa arma contra as armadilhas do inimigo. Quando oramos, estamos nos colocando na presença de Deus, pedindo sua proteção e direção. Em Efésios 6,18, a Bíblia nos ensina: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso nos mostra que a oração deve ser constante e feita com fé, buscando sempre a ajuda de Deus para nos livrar das armadilhas que o inimigo tenta nos colocar. Quando oramos, pedimos para que Deus revele os perigos antes que eles nos alcancem e nos fortaleça para não cairmos nas ciladas do mal. Deus ouve nossas orações e muitas vezes nos livra de coisas que nem imaginamos. Às vezes, estamos sendo atacados de maneiras invisíveis e a oração é nossa defesa. Quando oramos contra as armadilhas do inimigo, não estamos apenas pedindo proteção, mas também invocando o poder de Deus sobre nossas vidas. A oração nos dá sabedoria para perceber o que pode nos prejudicar e nos ajuda a agir com discernimento. Portanto, é essencial que todos os dias nos coloquemos em oração, pedindo a Deus que nos livre das armadilhas preparadas para nós. Não podemos esquecer que a oração nos fortalece espiritualmente e nos coloca em contato direto com o poder de Deus. Com Ele ao nosso lado, nenhuma armadilha pode nos alcançar.
A oração é uma chave que abre a porta da proteção divina. Nas dificuldades, é fácil sentir-se sozinho, como se ninguém estivesse ao nosso lado. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Em Isaías 43:2, ele nos promete: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso significa que não importa o que enfrentemos, Deus está sempre presente para nos ajudar e nos proteger. Quando estamos atravessando momentos difíceis, é normal nos sentirmos perdidos, sem saber o que fazer. Mas a palavra de Deus nos ensina que Ele está conosco em cada passo, em cada luta. Ele nos dá força para enfrentar o que parece impossível. Lembre-se de quando o povo de Israel estava no deserto, enfrentando fome e sede. Deus estava lá, providenciando para eles, fazendo chover maná do céu e guiando-os com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Deus não os deixou, e Ele também não vai te deixar. Quando estamos em dificuldades, é essencial lembrarmos que Deus está ao nosso lado, pronto para nos dar a vitória. Ele nos carrega nos momentos de fraqueza, e sua presença nos dá paz. Mesmo nas situações mais desafiadoras, Ele nunca nos abandona. Portanto, se você está enfrentando dificuldades, não se desespere. Deus está com você, te guiando e te sustentando, porque Ele é fiel e jamais te deixará sozinho. Se você foi abençoado por essa mensagem, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a espalhar ainda mais essa palavra de esperança e fé. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo poderoso como esse. E se você tem algo no coração, compartilhe nos comentários. Queremos saber como Deus tem trabalhado na sua vida e como essa mensagem impactou você. Juntos, podemos crescer em fé e força e continuar a caminhar com Deus. A cada dia, não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada. Deus te abençoe.